Louvado seja o nome santo do Senhor. Portanto, as promessas de Deus exigem de nós uma certa posição, uma certa condição para que elas venham acontecer dentro da nossa vida. E uma que se destaca-se dentro da Bíblia é em obedecer à palavra de Deus. Para que as promessas de Deus venham acontecer dentro da nossa vida, nós temos que estar dentro da obediência à palavra de Deus. Por isso eu iniciei aqui hoje dizendo assim, diz para o seu irmão, é melhor obedecer do que sacrificar, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus fez uma promessa a Josué, louvado seja o nome santo do Senhor, que entregaria Jericó em suas mãos. Josué, um homem, aleluia, que já estava acostumado com todas as situações, por aprender ao lado de Moisés, acompanhar todas as situações. Então ele viu que era necessário enviar espias, e ele enviou espias à cidade de Jericó. E adentrando aqueles 2 espias na cidade de Jericó, eles corriam risco de vida ali dentro, e encontraram um lugar seguro para que se escondesse. Aonde que eles foram se esconder? Dentro da casa de Raabe. Raabe é uma prostituta. Mas quando essa mulher olhou para aqueles 2 homens, ela disse, vocês são homens de Deus, homens do povo de Israel, olha, vou deixar vocês escondidos, não vou falar para ninguém. Houve um trato entre eles ali. Ela pediu para que quando eles adentrassem a cidade de Jericó, não tocasse nela nem sua família. E aqueles homens aceitaram aquele acordo com ela, mas disseram, olha, mas quando nós viemos adentrar Jericó, você vai amarrar um fio de escarlata na porta e na janela da sua casa. Escarlata é vermelho, uma fita vermelha sobre a sua janela e a sua porta. Louvado seja Deus. Isso seja como um sinal sobre a sua casa. Põe todo aquele que você puder dentro da sua casa, que quando nós adentrarmos ali, e avistarmos esta fita na janela da sua casa ou na porta, ninguém vai entrar e não acabaremos contigo. Então ela, dentro daquilo que foi tratado, ela correu e amarrou a fita na sua porta, escondeu os espias, foram procurados, ela disse que já tinham ido embora, que ela não os conhecia, e deu livramento àqueles homens. E ficou aquela fita amarrada sobre a sua porta e sobre a sua janela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Chega o dia que o Senhor chama Josué e fala, olha Josué, eu estou dando Jericó em suas mãos, porém há uma coisa que eu quero que você faça. Diz o Senhor a Josué, aleluia, ora Jericó está rigorosamente cercada por causa dos filhos de Israel, ninguém sai nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes. Vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. Tocando-se longamente a trombeta, e ouvindo voz o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Jericó estava cercada, era uma cidade bem protegida, tinha uma muralha a qual as carruagens conseguiam fazer uma manobra em cima daquela muralha, de tão grande que era. Ela era espaçosa, grande e forte. Com as próprias mãos do homem não conseguiria adentrar aquele lugar. Deus chama Josué e dentro da sua promessa Deus coloca uma condição. Josué, você vai fazer desta forma, é deste jeito que vai ter que acontecer. Você vai chamar os sacerdotes, os homens de guerra, vai pegar a arca, rodeareis por 6 dias em volta de toda
tinha dado uma receita para a vitória do povo de Israel diante da cidade de Jericó. Porém, existia uma muralha, ao qual atrás daquela muralha estavam todas as promessas que Deus tinha feito para entregar nas mãos de Josué e todo aquele povo. Josué chama o povo e conta o que Deus tinha dito. Olha, Deus tem bênção para nós através desta muralha. Olha, esta muralha está na nossa frente. É uma barreira tão grande no nosso caminho. Mas Deus passou uma receita para nós, que se nós fizermos direitinho, se nós procurarmos obedecer, tudo que está lá dentro guardado, estando na mão do inimigo, Deus vai entregar na nossa mão. Mas é preciso que nós venhamos obedecer aquilo que Deus tem colocado para cada um de nós. Eu quero te dizer uma coisa: o inimigo levanta barreira, o inimigo levanta muralhas diante de nós. E eu quero te dizer uma coisa: se nós andarmos pelo caminho da obediência, ainda que esteja na mão do adversário, Deus entregará na nossa mão, porque tudo que Deus criou, Ele criou para os teus filhos na terra. Deus criou para mim e para você a vitória, e a nossa vitória está em obedecer a palavra de Deus. Entrou o povo a ouvir a Josué, e todos concordaram com aquela situação. Porém, os irmãos vejam que não é fácil obedecer a Deus. Não é fácil. Muitas das vezes se torna cansativo. Outras das vezes as situações nos dificultam obedecê-las. Mas é necessário que quando nós temos um alvo, nada para a cada um de nós. Quando temos um objetivo, nada é uma barreira na vida do cristão. E aquele povo colocou como objetivo: nós vamos pôr a mão naquilo que está do outro lado da muralha. Glória a Deus. Aquele povo concordou. Mas eu quero dizer para os irmãos que primeiro dia, tudo é empolgação. Tudo vai no bem bom. É hoje, vamos embora. E todo mundo vai dar a volta à muralha, aqueles que foram separados. Eu acredito que o segundo dia também foi uma benção. Mas no terceiro dia o cansaço já começa a se bater. No terceiro dia as coisas começam a ficar um pouco mais difícil. Não é fácil todo dia se aprontar em volta da muralha. Existiam sacerdotes, homens idosos. Também tinham homens de guerra junto, carregando uma arca. E todos não podiam falhar. Ninguém podia falhar. Ninguém podia ficar para trás. Não podia esquecer um pouco sequer daquilo que Deus pediu. Não podia cair no esquecimento. Era necessário, eu acredito de alguém chegar e ficar falando um com o outro: olha, não esquece, hoje está o horário, nós temos que estar lá na muralha. E quem sabe eu digo: olha, mas eu estou um pouco cansado. Olha, meu irmão, não cansa não, porque a nossa vitória é certa. Eu preciso de você lá, eu conto com a sua presença lá. E quem sabe eu ando visitar o sacerdócio do Roia, eu estou hoje com a dor na coluna, que só misericórdia de Deus. E o outro falava: irmão, é com dor na coluna, ou sai da coluna. Mas nós precisamos estar lá, porque além da muralha, Deus tem uma vitória para nós, e Ele vai nos entregar. Quem sabe o outro visitava o outro e falou: olha, tem um horário marcado e nós precisamos ir lá. Não é Josué que está contando conosco, mas é eu que estou contando com você, meu irmão, porque a vitória que está lá é a sua vitória, e a sua vitória também é a minha vitória. Aquela bênção não é só minha, mas é da sua família também. E foi o quarto dia, o quinto dia. Ah, misericórdia, irmão. O cansaço vai batendo. E não é fácil servir a Deus, porque nessa trajetória existem muitos dados inflamáveis do inferno que entendam contra os filhos de Deus. Hoje já foi cantado aqui: ó igreja, tu és o alvo do inferno, tu és o alvo do diabo.
Eu acredito que dados eram lançados sobre vidas. A primeira coisa que nos atinge dentro da casa do Senhor é a nossa parte física, irmão. E quantos que eu acredito que o inimigo tentava lançar o cansaço sobre eles? Quantas das vezes nós chegamos bem dentro da nossa casa e temos horário marcado para estar no culto, mas de repente, mesmo depois de tomado um banho, a gente fala: ah, meu Deus, eu estou sem coragem hoje para o culto. Ah, meu Deus, mas chegou bem, irmão. Passou bem no dia de trabalho, chegou em casa, tomou um banho, tomou um café gostoso, ganhou um carinho, ganhou um aconchego da esposa que estava cheio de saudade te aguardando na sua casa. Como que de repente aparece um cansaço travando as suas pernas, fazendo com que você se assente e não tem mais força para levantar? Nada mais é do que um dardo inflamável do inferno que tem te atingido. Mas a Bíblia diz: resiste o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu acredito que eram lançados muitos dardos desta forma. Eram lançados muitos dardos porque o diabo, ele sabe que ele arma seus meios, arma todas as suas barreiras, arma todas as suas trincheiras, mas ele sabe que a vitória é certa para o cristão que obedece à palavra de Deus. Ele sabe que a vitória é certa. Então aquele povo, acredito que por muitas das vezes foi lançado muitos dardos, mas existia, acredito eu, alguém que chegava diante um do outro e dizia: irmão, nós precisamos de você lá, nós contamos com você. Aleluia. Nós contamos com você. Aleluia. Nós precisamos de você. Deus tem uma bênção para nós. Tinha sempre alguém trazendo uma palavra de incentivo. Vamos continuar lá. Irmão, eu estou cansado, vamos continuar. Irmão, o problema é grande, vamos continuar. Irmão, a situação está difícil, vamos continuar. Irmão, olha, não estou aguentando mais. Deus renova a sua força. Ah, irmão, não está dando mais para mim. Deus te carrega no braço se for possível. Irmão, vamos para lá, porque é certo a nossa vitória, porque Deus fez uma promessa para cada um de nós. Aleluia. E nós vemos, irmão, que chega o sexto dia, eles concluem todas aquelas voltas. Mas tem uma coisa que chega diante de seus ouvidos: agora são 7 voltas, numa vezada só. Irmão, a situação é essa, que quando nós estamos próximos de pôr a mão na bênção, o trabalho dobra. O trabalho dobra, a situação fica mais difícil. Aí a gente, agora, irmão, já deu 6 voltas, custa dar mais um pouco mais, custa se fortalecer um pouco mais, custa ter um pouco mais de força de vontade, porque a vitória não é para Deus, a vitória é Deus dando para você. É naquela hora, irmão, que está ali, ó, dando a martelada da nossa vitória. Oh, vai pesou no meu ombro agora. É aquela hora que nós estamos dizendo: não dá mais para mim, Deus. Mas é aquela hora que nós estamos prestes a pôr a mão na nossa vitória. Venhamos trilhando todo este tempo. As dificuldades apareceram, os dardos chegaram até nós, as lanças chegaram até nós, palavras de acusação, palavras de apontamento. Há tanta coisa que chega sobre a vida do cristão, mas nós chegamos até aqui. E eu quero dizer para a igreja que Deus não traz ninguém para morrer na beira da praia, não. Deus é um Deus fiel e há uma grande vitória para mim e para você. Louvado seja Deus. Glória. E diz a palavra de Deus que aquele povo obedece a Josué e fazem tudo aquilo que Deus mostrou. Rodearam por mais uma vez a Jericó com 7 voltas. E quando fizeram as 7 voltas, os sacerdotes, todos aqueles que estavam com buzinas na sua mão, eles começam a ouvir Josué dando sinal. Eles começam a tocar a trombeta. Começa a tocar aquela trombeta começa a soar. E chega ao ouvido do povo. Diz a palavra de Deus que quando o povo ouvia os unidos daquela trombeta, eles começaram a dar uma grande grita. E aquele muro de cima a baixo veio cair por terra, porque Deus fez uma promessa de entregar Jericó em suas mãos. Agora eu quero que os irmãos vejam uma coisa comigo. O que derrubou aquela muralha? Não foi um homem que pôs
Josué. Quem era Josué para derrubar uma muralha? Quem era o povo? Os homens de guerra. Um homem de guerra, ele batalha corpo a corpo o ser humano, mas bater de frente a uma pedra não vai vencer nunca. Mas o que colocou aquela muralha por terra foi em obedecer a palavra de Deus. Foi o povo tomar uma decisão para si. Nós vamos obedecer a Deus. Vamos adentrar para a vontade de Deus. Vamos mudar todos os maus costumes. Vamos mudar a nossa vida e colocar a nossa vida no centro da atenção de Deus a partir de agora. Vamos obedecer àquilo que Deus tem nos proposto. O que derrubou aquela muralha foi uma simples coisa: obedecer a Deus. A Bíblia nos ensina, aleluia, que melhor é obedecer do que sacrificar. Eu começo a imaginar se aquele povo, eu não vou não. Isso é coisa de louco que Josué está falando aí. Uma muralha tão grande? Não, eu não vou. Não, hoje eu estou cansado, não vou de jeito nenhum. O crente está sofrendo dentro da igreja, mas porque não obedece direito à palavra de Deus. Não obedece à muralha que o inimigo cria na mão dele. Não consegue saltar ela. Não consegue pôr ela por terra. Não consegue quebrar os obstáculos de adversário. Por falta de obediência à palavra de Deus. Porque quando nós decidimos obedecer à palavra de Deus, a Bíblia nos ensina que o Senhor nos diz desta forma: aquietai e sabei que eu sou Deus. Nesta peleja não tereis que pelejar. Eu vou pelejar, eu vou brigar por vocês. Quando o cristão resolve obedecer a Deus, não há trincheiras do inimigo que prevaleça contra o obediente servo do Senhor. Então aquele povo, ao gritar aquela muralha, veio de cima a baixo e caiu por terra. E o povo conseguiu adentrar a cidade de Jericó, tomando posse de tudo aquilo que era possível, daquilo que era para santificação ao Senhor, os ouros, a prata, aquilo que não prestava, destrua tudo. Ordem de Deus: destrua todos os homens, mulheres e crianças, não servem para a minha adoração, mas guarde tudo aquilo que o Senhor pediu para que se guardasse. E tomaram posse daquela cidade. Tomaram posse. E eu tenho para mim, irmão, eu tenho para mim que Deus me reservou promessas na minha vida. Porém, para me adquirir estas promessas na minha vida, sempre existirá uma muralha como estava em Jericó. Sempre haverá um obstáculo no meu caminho. A corrida para o céu é uma corrida de obstáculo. A cada dia temos uma barreira a enfrentar. A cada dia temos um Jordão a atravessar. A cada dia temos uma cova de leão para adentrar. A cada dia temos uma fornalha de fogo ardente para adentrar. Mas se formos obedientes à palavra de Deus, adentraremos a fornalha de fogo. O quarto homem estará conosco. Adentraremos a caverna de leões. O Senhor fechará a boca do leão. Irmão, se nós precisarmos atravessar o Jordão, o Senhor estará para abrir, aleluia, o caminho no meio do Rio Jordão, para que nós venhamos atravessar. Mas para que tudo aconteça, eu tenho que estar em obediência à palavra de Deus. Nós temos que obedecer, é uma coisa maravilhosa da parte de Deus. Porque Raabe, uma mulher prostituta, uma mulher que vendia o seu corpo da prostituição, é abominação aos olhos de Deus. Mas quando o homem, mesmo estando no pecado, ele resolve obedecer à palavra de Deus, a sua história muda, o seu quadro de vida muda, porque naquela hora ele estava fechando algo com os servos do Senhor, dizendo: olha, põe uma fita de escarlata na sua porta, porque o livramento estará contigo. A Bíblia diz que há, aleluia, perdão para o mais vil pecador. Muitas das vezes o homem erra, o homem peca, e ele acha: para mim não tem mais jeito. Entra para o caminho da obediência, que há perdão de Deus para a sua vida. O povo invade Jericó, mas uma ordem foi dada: se vocês acharem uma casa, e nessa casa tiver um fio de escarlata na janela e na sua porta, não entre, mas protejam aquela casa.
não entre, mas proteja aquela casa. No livro de Salmos diz assim, aleluia, que nenhum mal atingirá a nossa tenda, nenhum mal adentrará a nossa casa. Raabe não estava nos caminhos do Senhor, Raabe não tinha um encontro ainda com o Senhor, mas ela tinha feito um voto no seu coração: vou proteger os homens de Deus, vou proteger os homens de Deus, e Deus vai me proteger. Dentro daquela hora, Deus já estava assinando, aleluia, uma salvação para aquela vida, porque ela abriu o seu coração para a palavra de Deus. Aí os homens de Deus passam para ela o que? Uma receita: nos obedeça, põe um fio de escarlata na sua porta. Obedecer é melhor do que sacrificar. Se aquela mulher procurasse uma fita e não achasse uma fita vermelha, fala, o negócio é pôr a fita, então essa verde mesmo, e seja o que Deus quiser. As coisas de Deus não é relaxadamente não, irmão. Obedecer a Deus é fazer certo. A palavra do crente é sim, sim e não. Amém? Louvado seja Deus. Você falou que era uma fita vermelha, tinha que ser uma fita vermelha. E se ela disser, ah não, eu não tenho uma fita totalmente vermelha, ela é listrada de vermelho, amarelo, azul e branca, eu vou colocar ela, mas não tem jeito, Jesus não vai, a proteção não vai chegar, porque eles iam adentrar, procurar uma casa com uma fita vermelha. Hoje não tem crente colocando fita vermelha na sua casa, mas estão pendurando bandeira do Palmeiras, bandeira do São Paulo, bandeira do Corinthians. Queira ter uma certeza de uma coisa: quando o mal bater na sua porta, ele vai adentrar, vai fazer uma ruína, porque o Senhor não estará lá para te dar um livramento. Não estará. Não estará. Foi dado uma ordem para nós obedecer. A Bíblia nos ensina que não devemos ser como aqueles que correm num estádio atrás de um troféu corrupto, e os cristãos estão apelando para esta situação. Hoje estão aí elogiando, trazendo nome de jogadores para dentro da casa do Senhor, se envolvendo numa questão desta, a qual a Bíblia nos diz que não devemos ser como os tais, mas devemos buscar uma coroa incorruptível, uma coroa que está acima da cabeça de Deus, prometida para mim, prometida para você, a salvação das nossas almas. Louvado seja Deus. Mas Raabe resolve obedecer. Entra aqueles homens de Deus e começa a acabar com toda a cidade de Jericó. Alguém chega diante dos homens e fala: olha, acharam a casa de Raabe? Achamos. Pega Raabe, tira ela são e salva. São e salva do meio de todos. Eu acredito que naquela hora foi separado homens de guerra e chegaram na porta de Raabe: pode abrir, somos nós, viemos te socorrer. Estão matando, estão acabando com Jericó, mas nós somos o teu socorro bem presente, vamos sair daqui. Eu acredito que Raabe com toda a sua família foi andando, mas existia uns homens com armado todo para proteger Raabe no meio daquela situação, que eu imagino que estava uma gritaria: soldado corre para lá, outro corre para cá, mulher corre para cá, outro corre para lá. Havia perigo para Raabe sair de dentro da sua casa, mas eu acredito que Josué, com toda a sua esperteza, com toda a sua inteligência, enviou homens para guardar Raabe com toda a sua família. A Bíblia nos ensina, aleluia, que o Senhor acampa os teus anjos ao redor daqueles que o temem. Quando Raabe viu que era um homem de Deus, ela sentiu o quê? Temor no seu coração, e ela pediu: me guarda, me livra, porque vocês vão adentrar e acabar com Jericó. É necessário o cristão ter temor no seu coração, e Raabe teve temor no seu coração. Aí eu creio que enquanto ela caminhava, aqueles homens caminhavam até levar um local de proteção para a sua vida e toda a sua família. Porque eu quero dizer uma coisa para você, irmão, aleluia, nos dias de hoje nós não temos uma fita de escarlata para amarrar na nossa porta, nós não temos como em Êxodo, quando foi lançado aspergindo o sangue de ovelhas sobre as portas e os umbrais, sangue para que o anjo da morte visse e trouxesse o livramento para aquele povo. Nós não temos sangue de animais, nós não temos uma fita na porta da nossa casa, mas nós temos que ter o sangue de Jesus Cristo injetados na nossa vida, porque o mal vem, mas se ele vem, na minha casa não vai adentrar, porque lá tem a marca de Cristo dentro do meu lar. Lá tem a marca de Cristo dentro do meu lar. Eu preciso aprender uma coisa: a obedecer
obedecer a Deus, irmão. Os nossos caminhos estão difíceis, mas Deus tem uma promessa para cada um de nós. Deus é fiel na sua palavra e não mente, não mente. Quando achamos que está tudo tão difícil, Deus entra com a providência. Desde a barreira do jeito que tiver, desde você num beco sem saída da forma que tiver. Se preciso for, Deus abre uma porta. Se preciso for, Deus coloca a muralha por terra. Se preciso for, Deus te levanta sobre as ondas. Se preciso for, tu caminha sobre as águas. Mas a promessa vai acontecer na sua vida, desde que você seja obediente à palavra do Senhor. É essa situação que às vezes nós venhamos acambeando todas as vezes no caminho do Senhor. Estamos próximos de pôr a mão na bênção, estamos em volta da muralha já, irmão. É só dar uma voltinha, é só obedecer. É só obedecer, uma questão de obedecer à voz de Deus. E a Bíblia nos ensina isso aí, que o Senhor, através do seu Espírito, vem atrás de nós falando, ao rodapé das nossas orelhas: olha, andai pelo caminho certo, desvia deste caminho, olha, não faça isso, olha, não faz aquilo, obedece à voz de Deus. Deus está te trazendo uma instrução para a tua vida. Tu busca coisas prósperas para a tua vida. Deus, Ele faz com que nós venhamos a prosperar, mas é necessário termos ouvidos ungidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. É interessante que a minha esposa, ela leu uma palavra em Deuteronômio, capítulo 28, diz assim: se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas as bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito é o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito seja o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será os entrares, bendito será os saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que levantarem contra ti. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão da tua vida. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em todo empreendimento da tua mão. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. Mas Ele nos diz primeiro: se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus. Agora, é o que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo 11: examina o homem a si mesmo. Não deixa ninguém ser advogado da sua vida ou juiz da sua vida. A Bíblia te ensina que você deve ser o seu advogado. Examina você mesmo. Olha para dentro de você: como eu estou na presença de Deus? Por que está difícil pôr a mão na minha bênção? Por que está difícil? Certo homem chegou diante de Deus e falou assim: olha, eu faço de tudo, eu obedeço, eu dou aos pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. E Jesus disse para ele: olha, ainda falta-te uma coisa. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Sempre existe, sempre vai existir uma falta em mim ainda. Eu sou ser humano, eu erro constantemente, eu erro. Todos nós erramos, mas nós podemos ir acertando os nossos caminhos. Nós